Quem deveria estar aqui agora fazendo esta pregação seria o padre Arlon. No entanto, o padre, ele tem um probleminha na coluna grave, muito sério, e ele teve dores durante estes dias, então ele não vai poder estar no acampamento conosco. Então, enquanto a gente reza aqui, vamos rezar também pelo padre Arlon, para que a saúde dele seja restabelecida e ele possa ficar bom e em breve vir para rezar conosco. Meu consolo de estar aqui com você é a promessa da palavra de Deus, que diz que Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir aquelas que são, as tolas para confundirem as inteligentes. Por isso, nós sabemos que mesmo na nossa miséria, o Espírito Santo fará grandiosamente no nosso coração. Eu quero convidar você a pegar comigo a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. O tema desta pregação é: feito filho pelo Espírito do Filho. Vamos repetir com o padre? Feito filho, forte, feito filho pelo Espírito do Filho. Mais uma vez, eu sou filho por causa do Espírito do Filho. O texto que nós pegamos, ele diz assim, vamos acompanhar. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Davi procurava saber se existia ainda algum remanescente da casa de Saul para demonstrar-lhe misericórdia por causa de Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, de nome Siba. Tendo sido convocado pelo rei, este lhe disse: Tu és Siba? Ele respondeu: Sim, sou o teu servo. Disse o rei Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu lhe demonstre misericórdia de Deus? Siba informou ao rei: Resta um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi, e Siba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel de Lodabar. Davi mandou então trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Quando chegou até Davi, Meribaal, filho de Jonatas, filho de Saul, prostrou-se por terra. Disse Davi: Meribaal? Ele respondeu: Eis aqui o teu servo. Davi retomou: Não temas, pois serei misericordioso para contigo por causa de Jonatas, o teu pai. Vou restituir-te todos os campos de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão na minha mesa. Prostrando-se, Meribaal disse: Quem sou eu, teu servo, para que te ocupes de um cão morto como eu? O rei então chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que foi de Saul e todas as suas casas dou ao filho do teu senhor. Tu, com os teus filhos e os teus servos, trabalharás na sua terra, e tua produção servirá para alimentar a casa do teu senhor.
Meribaal, filho de teu senhor, comerá sempre o pão da minha mesa. Siba tinha 15 filhos e 20 servos. Disse Siba ao rei: conforme ordenastes ao teu servo, Senhor meu rei, assim fará o teu servo. Meribaal comia da mesa do rei como se fosse um dos seus filhos. Meribaal tinha um filho pequeno, de nome Mica. Todos os que viviam na casa de Siba estavam a serviço de Meribaal. Meribaal vivia em Jerusalém, pois comia sempre da mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Palavra do Senhor. Você acredita no poder da palavra de Deus? Então coloque agora a palavra de Deus sobre o seu colo. Vamos dar a melhor salva de palmas que nós conseguirmos, porque Deus, Ele nos fala por meio da sua palavra. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, retirado do segundo livro do profeta Samuel, ele conta a história de Meribaal, filho de Jonatã, filho de Saul, o primeiro rei de Israel. Você se recorda bem, a palavra de Deus, ela nos conta que Saul, ele foi o primeiro rei em Israel. Deus ungiu Saul rei, mas Saul, ele se corrompeu de tal forma que Deus, ele se viu obrigado a tirar Saul do poder, e toda a sua dinastia foi, portanto, destituída também ela do poder. Houve uma guerra, os filisteus, bem armados, fortes, atacaram Israel, e ali estava Saul, rei, o seu filho Jonatã, príncipe em Israel. E naquele dia, naquela batalha, os filisteus conseguiram matar Jonatã. Eles assassinaram o herdeiro do trono de Israel. E quando Saul, o rei, ele se viu ali no meio de um campo armado, e ele viu que a guerra não teria sucesso para ele, o que ele fez? Ele virou para o seu escudeiro, porque o rei possuía um soldado somente para protegê-lo. Ele virou então para esse escudeiro e ele disse assim: não convém que o rei de Israel morra pela mão dos ímpios, então me mate. Ele pediu para o escudeiro dele: me mate, porque eu não quero ter a vergonha de ser morto por um pagão. E o escudeiro, é claro, tomado de pavor, porque ele disse: como eu vou matar o rei, o ungido do Senhor? O escudeiro não quis matar o rei, então o próprio rei pegou a sua espada, ele voltou a espada contra a sua própria barriga, e ele suicidou. Ele cravou a espada no seu peito, e naquele dia morreram os dois herdeiros do trono, Saul e Jonatã. Saul e Jonatã morreram naquele dia. O rei e o príncipe de Israel morreram na batalha contra os filisteus, e aquele dia foi um dia de choro, uma tragédia para os hebreus, para os israelitas. Eles ficaram desolados, porque eles estavam sem o rei que Deus os havia dado. A casa de Israel não apenas chorou, mas ficou toda ela transtornada. E no meio da confusão, diz a palavra que Jonatã, o príncipe real, ele tinha um filho que se chamava Meribaal. Repita com o padre o nome dele: Meribaal. Mais forte: Meribaal. Era o nome do filho do príncipe da casa de Israel, Jonatã. Meribaal
naquele dia que o pai dele morreu pela mão dos filisteus, Meribaal tinha 5 anos de idade. Diz que a confusão em Israel foi tão grande que a babá de Meribaal, a criada da casa, tomou o menino no braço e, fugindo da guerra, porque ela pensava, bom, se mataram Jonathan, se mataram Saul, logo virão para matar o descendente deles, para que não haja descendência na casa real. E no meio da aflição, quando ela pegou o menino no colo, ela foi fugir. Diz a palavra de Deus que o menino caiu. Por algum motivo, ele bateu a coluna em algum lugar, e ele ficou, desde os 5 anos de idade, aleijado. Ele não podia mais andar. Quantos aqui no nosso meio são pai e mãe? Levante o braço para o padre ver. Você já imaginou o seu filho de 5 anos, tendo uma queda e ficando aleijado, não podendo mais andar? Porque veja, com 5 anos de idade a criança já pode fazer isso. Meribaal já corria, ele já andava, e além de tudo ele era uma criança bonita, educada dentro do palácio do rei. Não era qualquer criança, porque você sabe que não existe rico feio, existe pobre maltratado, né? Coitadinho da pessoa pobre, não tem dinheiro para poder passar uma maquiagem, não tem dinheiro para fazer uma escova agressiva, fica feio mesmo, fica feio. Não tem dinheiro para passar um perfume, a pessoa fica feia. Agora não existe rico feio, existe pobre maltratado. E assim era Meribaal, uma criancinha de 5 anos que corria, que falava, ativa. Mas ele tinha acontecido uma fatalidade. Além de perder o trono, o prestígio, além de ter perdido o avô que era rei e o pai que era príncipe, ele perdeu também a capacidade de andar por causa de uma fatalidade, por causa de um acidente. Ele caiu e perdeu então a capacidade de andar. E como ele era fugitivo de guerra, ele foi levado para um lugar que se chamava Lodabar. Lodabar era um lugar distante de Jerusalém. Naquele lugar não crescia nem capim. Era um lugar seco, árido. Aquele lugar tinha fome. Os historiadores dizem que a água que chegava em Lodabar, ela vinha por um arqueduto, ou seja, um cano suspenso, 37 quilômetros distante da cidade, a água vinha. E é claro, naquele calor da Palestina, naquele sol da Palestina, a água chegava em Lodabar fervendo. E os historiadores dizem que as pessoas que bebiam a água de Lodabar, elas tinham ânsia de vômito, porque era aquela água podre e morna. Imagina a que situação passou a viver Meribaal. Ele que tinha todo o futuro, ele que era uma criança bonita, próspera, agora aleijado, pobre, num lugar de secura, de aridez, de podridão. E ali ele viveu. E enquanto isso, lá em Jerusalém, como havia morrido Saul e Jonathan, pouco tempo depois subiu ao poder Davi, o grande rei de Israel. Ele foi reinar, e Davi, Deus estava com ele, ele prosperou, ele tomou Jerusalém e fez dali a cidade do rei. Davi cresceu diante dos homens e diante dos olhos de Deus. E depois de mais ou menos 20 anos, diz a palavra de Deus que Davi se lembrou de Jonathan, o príncipe que tinha morrido 20 anos atrás. Você sabe que Jonathan, ele era amigo íntimo de Davi. Davi amava Jonathan
de todo o seu coração. E quando Davi ainda não era nada, não era ninguém, ele era um general da casa de Israel, e Jonathan, o príncipe, Jonathan, ele se vestia de púrpura, ele tinha coroa, mas ele, diz a palavra, se afeiçoou a Davi, e ele fez um pacto de aliança com Davi. Sabe como era feito os pactos de aliança naqueles dias? A pessoa pegava um cabrito, cortava o cabrito no meio, espalhava as vísceras do cabrito, as tripas. Chegavam os dois compadres. Naquela época não existia cartório, não tinha juiz de paz. Como que as pessoas faziam compromisso? Era a palavra de homem que valia. Então, Davi e Jonathan, diante daquele cabrito esquartejado ali, eles pegaram um na mão do outro e fizeram aliança. Jonathan disse para Davi: eu vou te proteger da inveja do meu pai, porque o meu pai sabe que o trono dele faliu e que você foi escolhido por Deus. Eu vou te proteger da inveja do meu pai. E você, Davi, quando você então subir ao trono, me prometa que você será benevolente com todos os meus filhos, os meus descendentes. Veja que humildade de Jonathan, porque ele poderia ser tão invejoso contra o pai, como o pai dele, porque o trono deveria ser dele, mas ele tinha convicção de que Deus havia dado o trono a Davi por causa dos pecados do seu pai. Mas eles fizeram um compromisso, e Jonathan, de fato, irmãos, ele protegeu Davi, e várias vezes Jonathan, ele salvou a vida de Davi, porque Saul procurava matar Davi. Mas Jonathan morreu. 20 anos depois, Davi se lembrou do pacto que ele tinha feito com um amigo. Deixa eu dizer, só vai entender isso que o padre está dizendo aqui agora quem tem amigo de verdade. Quem sabe o que é fazer compromisso. Gente que não tem palavra, gente que é fraco não vai entender. Davi, ele lembrou: eu fiz um compromisso com Jonathan. Jonathan já tinha morrido, mas a minha palavra é palavra de homem. Não sou menino, não sou moleque. Ele então chamou Siba, que tinha sido mordomo de Saul há 20 anos atrás, e ele perguntou: Siba, por acaso existe ainda vivo algum parente de Jonathan? E Siba disse assim: meu senhor, existe sim. Está aqui na palavra de Deus, aonde nós lemos. Ele disse assim: existe um filho de Jonathan, ele mora na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodabar. E Davi disse assim: nós vamos mandar buscá-lo então. Eu gosto de ler a palavra de Deus imaginando aquilo que acontece. Eu queria que você fizesse isso neste dia. Imagine então Davi dando ordens para a cavalaria, para aquela comitiva real, todo mundo sentado naqueles cavalos, com aquelas selas maravilhosas, todas bordadas, aqueles estandartes, aqueles bandeirões, e a comitiva real com uma carruagem carregada no ombro por escravos, e eles chegando ali, naquele lugar podre, árido, seco. A comitiva real chegou ali. Perguntaram: aonde mora Meribal? As pessoas disseram assim: o aleijado, aquele que anda se arrastando feito uma cobra, ele mora ali. Uma pobreza, uma miséria. A comitiva real foi se aproximando. Eu imagino Meribal olhando, a comitiva chegando, e ele dizendo: ai de mim,
não consigo nem correr, me descobriram. Davi sabe que eu sou descendente de Saul, e Saul quis matá-lo várias vezes. De certo eles vão vir aqui, eles vão acabar comigo, eles vão me matar. E Meribaal, morto de medo, imagino que ele estava que nem o padre antes de pregar aqui, com a dor de barriga, morrendo de medo, jogado no chão. Quando de repente a comitiva real chega, eles param na frente do barraco de Meribaal. E os generais de Davi, com os estandartes, os bandeirões, eles perguntam: Meribaal? Ele não tinha como correr, ele disse: sou eu. Os generais de Davi se ajoelharam diante de Meribaal e prestaram reverência a ele. Chamaram Meribaal de majestade. Gente, o homem ficou confuso. Ele pensou assim: como? Eu sou um cachorro morto, sarnento, eu me arrasto no chão. Veja, aposto que aí onde você está, o chão não está tão limpinho, né? Porque o Rincão da Canção Nova é feito no contrapiso, cimento grosso. Imagina o chão da Palestina naquele tempo. Só tinha pedra e areia. E pior, de Lodabar, que não crescia nem grama. Ele estava sujo. Os cabelos de Meribaal estavam engrenhados. Ele tinha barba por fazer, ele estava fedido. Você já se aproximou alguma vez de um bêbado na sarjeta? Ou de um mendigo que fica pedindo esmola? Meribaal estava assim. E ele ali jogado no chão. Os generais de Davi o cumprimentaram, fizeram reverência, disseram: o rei manda te chamar. Não tenha medo, porque ele vai agir para com você com misericórdia. Misericórdia. Esta palavra diz alguma coisa para você? Lembra que o Papa Francisco, ele decretou neste ano um ano de misericórdia? Os servos de Davi disseram para Meribaal: ele vai tratar você com misericórdia. Eles então pegaram Meribaal, que estava jogado no chão, carregaram-no e colocaram na carruagem real. Os escravos foram carregando até chegar diante do palácio do rei. E lá aconteceu isso que nós acabamos de ler aqui. Vamos retomar? Está no versículo 5. Diz assim: Davi mandou então trazer Meribaal da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Versículo 6. Quando chegou até Davi, Meribaal, filho de Jonatã, que era filho de Saul, o rei, prostrou-se com a face por terra e disse a Davi. E Davi disse: Meribaal? Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Davi retomou: não temas, pois eu serei misericordioso para contigo por causa de Jonatas, o teu pai. Eu vou te restituir todos os campos de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Imagina essa cena. Se você tem dificuldade de imaginar, nós vamos fazer ela aqui agora. Os dois ajudantes da casa real aqui. Não, já combinei. Vocês são fracas. Eu quero dois fortes. O padre é Meribaal. Pode carregar o padre e colocar ali do lado de Davi, ó. Jesus, não tem lá.
Gente, obrigado. E aquele homem, aleijado dos pés, todo mundo o chamava de aleijado. Todo mundo conhecia ele como aleijado. Davi o disse, filho de Jonathan. E ele colocou Meribaal como um filho seu na casa real, do lado do trono do rei. Meribaal estava ali sentado na casa do rei, e ele comia o pão na casa de Davi. Ele recebeu de volta as terras que eram do seu pai. Ele recebeu de novo a riqueza do seu avô, que era rei de Israel. E ele estava ali, todo bacaninha, só achando bom, sentado na cadeira do príncipe real. Deixa eu dizer, quando Jesus nos enviou o seu Espírito, Ele era o Filho único de Deus. A palavra diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único Filho de Deus. Ele era o único Filho. Naquele dia de Pentecostes, Jesus nos deu o Espírito de filiação, de São Paulo, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Abba, que quer dizer papai. Sabe o que Deus fez de forma espiritual? Ele arrancou você da nojeira, da mediocridade, da pobreza, do pecado. Você que é conhecido por todos, quando você passa, as pessoas dizem, olha, o aleijado. As pessoas dizem, olha lá a galinha, piranha. Olha lá, não vale nada, não paga ninguém, trambiqueiro. Você passa na rua, as pessoas têm medo, as pessoas colocam grade, porque diz, olha lá o maconheiro. Você que se deixou, até mesmo você já dizia de você, eu sou prostituta. Você que já dizia, eu sou infeliz, a minha vida foi uma tristeza. As pessoas que te chamam de aleijado, nosso Senhor te trouxe na Canção Nova para dizer, esse não é o teu nome. Você não é isso. Você não é isso. Você que diz, eu não vou conseguir passar naquele concurso público. Você que diz, eu sou um divorciado. Você que colocou inúmeros pejorativos a respeito de você mesmo. Deus trouxe você aqui na Canção Nova para dizer para você, você é meu filho. Filho. Você é filho do Rei Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe. Deus criou você para que você vivesse em glória, em realeza, não em Meribaal, não na podridão. Deus criou você, irmão, para você ser filho dele. Você precisa agora receber isso de Deus. Você precisa receber isso de Deus. Deixa eu dizer, foi isso que Jesus fez. Mas só que diferente de Meribaal, a nossa condição era ainda pior, porque a pobreza de Meribaal era física. A doença dele era física. A nossa doença é espiritual. Nós não conseguimos sair de onde nós estamos. Ninguém arranca depressão com a própria mão. Ninguém arranca o medo com a própria mão.
Ninguém deixa o vício simplesmente por uma autoajuda. Mas sabe o que Jesus fez? Diz a palavra de Deus, e receba esta palavra com poder. A palavra de Deus diz assim: Ele, não apegando-se ao fato de ser como Deus, Ele se esvaziou de sua glória e assumiu a condição de um ser humano. Igual aquele dia na Santa Ceia que diz que Jesus depôs o manto. Ele se desvestiu da sua glória. Ele tirou a sua roupa de glória, de santidade. O padre não está fazendo strip, não. Ele tirou a sua roupa de santidade. E Ele que habitava nas alturas, Ele desceu na nossa condição. Lá na baixeza, em Lodabar Ele desceu. Ele desceu para buscar você. Vem aqui, Alvinho, ajuda o padre. Vem aqui também, Ivan. A figura de Ivan aqui, do Ivan, você agora é Deus Pai, viu? Isso, não, aqui em cima. Deus Pai não desceu, não. Quem desceu foi Jesus. Fica aí, Deus Pai. Isso aqui é você. Pode deitar aí. Veja, Meribaal gastou 2 para levar. Jesus sozinho desceu na sua condição fraca, limitada, acabada, destruída. Ele desceu até onde a gente estava. O padre não vai conseguir como Jesus conseguiu, mas Jesus pegou a gente. Levanta. Jesus colocou o nosso peso nos ombros, e Ele nos carregou, e Ele disse: Pai, recebe a Maria, o Joaquim, recebe, Pai. E depois que Jesus fez isso, diz a palavra, Deus o Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Agora fica aqui do meu lado, Pai. Eu queria que você fosse comigo agora até o livro do Apocalipse de São João. O Apocalipse de João fala da vitória, da revelação do fim do mundo. Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Versículo 21, receba aí pela fé na sua vida. Ao vencedor eu farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Jesus nos trouxe aqui, olha. Você acha que Jesus nos sentou aqui do lado? Não, Jesus disse assim: vem cá, senta o Pai aqui.
Jesus à direita do Pai, e o Alvim do lado de lá. Nós sentamos no trono de Deus. Nós sentamos no trono de Deus. Irmão, Jesus te levanta. Todo sacrifício no Antigo Testamento era assim. Os homens sacrificavam e depois eles consumiam o sacrifício com fogo. Jesus na cruz, Ele era o sacrifício vivo de Deus. Mas sabe qual era o fogo que consumia a carne de Jesus? Era o Espírito Santo. O fogo do amor que ardia no coração de Jesus era o fogo do sacrifício. E é esse amor que está te levantando hoje. Não importa onde você esteja. Não importa que situação que está o seu coração. O que importa é que Deus te levanta hoje numa posição de vida e vitória. O Senhor te levanta como filho, não como servo, não como aleijado. O Senhor disse: não vos chamo mais apenas de servos, eu vos chamo de amigos, porque vos revelei tudo quanto meu Pai me revelou. Você que andava assim triste, acabado, cabeça baixa, desanimado, em nome de Jesus, levanta. Você que andava assim cheio de vícios, de pecados, medíocre, em nome de Jesus, levanta em autoridade. Você que andava assim, até mesmo querendo tirar a sua própria vida, Deus diz a você hoje: levanta-te. Se você não tem forças para levantar, eu faço por ti aquilo que Davi não fez por Meribal. Davi não tinha poder de fazer Meribal andar de novo. Jesus está dizendo: eu estou fazendo você neste dia, pelo poder do meu Espírito, que eu expirei na cruz. Lembra que Deus Pai fez aquele boneco de barro ter vida por causa do sopro? Jesus na cruz, Ele expirou, Ele fez, e aquele sopro chegou até você, para te fazer andar de novo. Eu queria que você assim de pé, você de pé aí no seu lugar onde você está, você fechasse os olhos agora, com a mão no seu coração. Você que é aleijado dos pés, depois que Jesus foi elevado aos céus de novo pelo Pai, diz a palavra, Ele deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, sobre o qual se dobrará todo joelho no céu, na terra e no inferno, e toda a língua proclamará para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Escute agora essa melodia ungida. Ivan pode ministrar sobre nós agora o piano. Eu queria que você se visse agora em Lodabar, aquele lugar podre, aquele lugar onde você é humilhado, destruído, aquele lugar onde você é depressivo, medroso, aquele lugar onde você é desempregado, aquele lugar onde você é um fumante, um traficante, um impuro. Aquele lugar onde o diabo olha para você e ele dá risada, ele diz: você é um cachorro morto. Veja, o seu casamento em Lodabar, os seus filhos em Lodabar,
a sua vida financeira, afetiva, sexual, em Lodabar. E se você se vê como o padre, aleijado dos pés, os seus pés espirituais, eles são deficientes. O pecado original nos fez isso. A queda rompeu a sua coluna espiritual. Você pode aí no seu lugar clamar a salvação de Deus e dizer: salva-me, Jesus. Desce, Jesus, aqui onde eu estou. E a palavra nos garante: Deus está com os seus ouvidos inclinados para toda a oração feita neste lugar. Deus está escutando a sua voz. Deus está ouvindo você. Diga: salva-me, Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva. O nome do Senhor é salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para Ele e eles serão salvos. Jesus, aquele que desceu aos infernos, Ele pode descer aonde você está agora. Aquele que desceu e arrancou os nossos primeiros pais da mão do diabo, Ele pode arrancar você da lama. Você que se sente nojento, você que se sente fraco, pobre, cego, nu, diga para Ele: Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. O Espírito do Filho está aqui no meio de nós. Você que é um boneco de barro, feche seus olhos agora e sinta Jesus aspirando na cruz. O sopro de Deus passa aqui no meio de nós. Jesus soprou sobre nós o Espírito Santo. Receba, receba. Sinta o Espírito do Filho aqui. Oh, labai osori cantori aladai elitsei. Deita ladalata si darederi aladadarideri. Vamos crescendo. Instrumento por instrumento, um de cada vez. Diri cantori ala dala suri cantori ala dala basuri deri ala. Sinta o Espírito do Filho. Deixa Ele tomar a tua mente. Pessoas que o coração agora como que vai sair pela boca. Aleluia, aleluia. Você que chora num choro descomedido, deixe-se chorar. Chore, chore. Ori alaie de cantar e noriala dalabaio. Aleluia, Senhor. Nós te entregamos aqui o coração de cada um. Aonde estiverem estes filhos, arranca o Senhor do poder do diabo. Arranca Jesus do inferno. Arranca Jesus do vício. Arranca Jesus das destruições, dos complexos, dos traumas. Arranca, Senhor. Ori alabaladaieri andalario. E vamos declarar: todo joelho se dobrará e toda
Senhor. Diga com fé: todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Declare pela fé: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nós declaramos, Senhor, a Tua palavra sobre nós. Tu és digno, Senhor, porque Tu és santo e com o Teu sangue comprastes para Deus todos aqueles que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Resgata-nos, Senhor, neste dia. Batiza-nos com Teu Espírito. Salva-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Erga o seu braço, irmão. Solte a sua voz e ore agora no Espírito. Enquanto você reza assim, Deus envia os seus anjos para pelejar por você, para salvar você. Todo principado, toda potestade de destruição, de impureza, que caia agora no nome do Senhor. Oh, 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 reze com poder, reze, reze, reze. Enquanto o Senhor te levanta, levante a tua voz num canto de vitória, um canto de vitória. Cante a Ele. Oh, vamos clamar o nome de Jesus. Jesus. Ergue seu braço e cante Jesus. Clame o nome dele. Nome poderoso. Jesus. Levante o nome dele, exalte o nome dele. Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Mais uma vez, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Príncipe da paz, Cordeiro de Deus. Oh, Jesus, Raiz de Davi, leão da tribo
Irmão, depois você aplaude, presta atenção nessa última palavra que o padre vai dizer. Quando o Senhor te tirar de Lodabar, da condição de aleijado, Ele vai te levar para casa, porque Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele vai te levar para a casa real, e quando chegar lá, Ele vai fazer com você aquilo que o pai do filho pródigo disse: calçai-os, o meu filho, vesti. Vesti o meu filho com a melhor roupa. Em nome de Jesus, eu vejo você vestido de gala. As mulheres muito bem escovadas, maquiadas, vestidas. Os homens de terno. Uma veste espiritual nova. E Ele vai dizer: vamos fazer festa, porque este meu filho estava em Lodabar, aleijado, e voltou a andar. Ele era pobre, cego, nu, e Ele voltou a reinar, porque a promessa do Senhor é essa: Ele ceará comigo e eu com Ele, e eu o farei assentar no meu trono junto com o meu Pai. E aplauda a Deus, aplauda como Ele é digno. Aplauda o Pai, aplauda o Pai, aplauda o Pai, aplauda o Pai, aplauda aquele que te veste. Aplauda o Pai, aplauda o Pai, aplauda, aplauda, aplauda. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: não mais em Lodabar. Você é filho, filho do Pai. Abraça o seu irmão e diga para ele: ser cheio, irmão, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Amém. E o Padre quer agora abençoar você. Aquilo que o Espírito Santo plantou no seu coração, toda a obra espiritual, toda a cadeia que Ele quebrou, nós pedimos, Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima. O Senhor que disse: aquilo que tu selares na terra será selado no céu, aquilo que selares no céu será selado na terra. Pelo poder que me foi conferido, o poder da igreja, não o meu, eu selo você, irmão, no céu. Abençoe a você e a sua família o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.